Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. E hoje eu vou falar de um assunto, sabe, que tem me incomodado muito. É um assunto que tem atemorizado a muitos, que se chama morte. Muitos têm medo da morte, porque no fundo reconhecem que depois da morte, ao ressuscitar, irá passar por um tribunal de contas com Deus, que pode dar a vida e pode dar a morte, o fogo eterno. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles herdaram a morte. Por que que o homem chora, se desespera? Na verdade, meus queridos, o ser humano ele não consegue suportar a morte, mas Deus, com a tua sabedoria, com o teu amor, ele concedeu ao ser humano que eles pudessem suportar a morte com a misericórdia dele, porque na verdade o homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para viver eternamente. Porém, quando Adão e Eva pecou, as consequências vieram, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, muitas das vezes, o ser humano ele vive assim numa vida de pecado e acha que Deus, por perdoar, 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 e achar que vive na vida de pecado e nada acontece, mas o final, sim, ele vai dar a morte eterna, se não se arrepender. Porque Deus, ele nos ama. Mas Deus é preciso, assim como um pai que ama e corrige, ele faz isso. Então, toda ação tem uma reação, nós colhemos o que plantamos. Então, precisamos, ó irmãos, é, queridos amigos, entender que iremos estar diante de um tribunal. E a morte é algo que deixa o ser humano frágil diante da morte, porque porque é incrível, construímos tantas coisas, casas, prédios, às vezes tem pessoas que são empresários, mas quando morre todo mundo vai para um retângulozinho ali, uma caixinha que só dá para um caixão, a roupa da OSAF, né, a roupa lá do seu plano funeral, e aí a gente fica imaginando o quanto somos frágeis e o quanto somos bobos às vezes gastar tanto tempo construindo algo neste mundo, bens materiais que ficam. Os bens ficam para os familiares que ficam aqui e nós vamos só com a roupa do corpo. E aí nós devemos entender que o fôlego de vida vai para Deus e o pó, ficamos no pó da terra, né? Daniel 12:2, ele descreve um pouco isso, que quando morremos, o corpo, a matéria, volta para o pó da terra, não fomos feitos do pó da terra. Adão não foi criado, boneco do pó da terra, mas o fôlego de vida volta para Deus. E o que é esse fôlego? É o espírito que a pessoa que sai do corpo da pessoa, um outro eu sai do corpo e eu posso atravessar paredes, atravessar o que for, desaparecer daqui e aparecer ali. Não. O fôlego de vida é simplesmente a respiração, é o oxigênio que fica para Deus e o corpo fica ali inerte. Assim como Adão, quando Deus criou, formou, ele estava ali parado. Quando Deus soprou nas narinas, em Gênesis 2:7, o fôlego de vida foi que ele passou até vida. Vida. Entendeu, meus queridos? Então devemos pensar em nossas vidas. O que é que nós estamos fazendo com o tempinho que nos resta? Eu posso durar até 100, mas eu posso durar até agora. Daqui a pouco, amanhã, quem sabe? Então que a gente possa pensar na vida, deixar de construir tanto. Não é pecado construir, todo mundo quer ter conforto, mas vamos ter um tempo para aquele que nos dá a vida, que é Deus. Vamos ter um tempo para Ele, porque eu fui num funeral recente de um homem que eu admirei muito. Admirei porque morreu, não existe mais para eu admirar. Mas foi um homem que construiu uma grande família, um homem que construiu muitos bens. E lá estava o homem dentro do caixão, naquele local onde aquelas portas que a gente compra, chique, era simplesmente um quadradinho ali com cimento, tapado com cimento, e ele pegava a própria embalagem do cimento, molhava para tapar os buracos daquela casa daquela pessoa.
que era aquela casa daquela pessoa que estava morta, ali só o corpo. Eu fico imaginando, caramba, a gente constrói, às vezes tem pessoas que não têm nem tempo para Deus, renuncia a Deus para herdar tesouros do céu, tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem vai corroer. E Eclesiastes 12:7, ela descreve muito que o corpo volta para a terra e o fôlego volta para Deus. Ele complementa Daniel 12:2. Vocês possam observar e estudar mais esses textos que eu estou falando aqui, porque vai ser de suma importância para vocês conhecerem para onde vai. Muitos dizem, morreu, está no céu, morreu, está no purgatório, morreu, já está... Não, gente. Morreu, está aguardando a volta de Cristo. Está dormindo, está no esquecimento. Não é quem morreu está vendo. Que morte é essa? A Bíblia compara a morte com o sono. E que morte é essa? Que eu morri e eu já estou sofrendo, morta, porque eu estou vendo minha mãe sofrendo, estou vendo meu pai sofrendo, estou vendo meu esposo sofrendo, estou vendo meu filho sofrendo. Não, morreu, acabou. Por enquanto, até Jesus voltar. Morreu, está ali no pó da terra, aguardando a volta de Cristo, uns para a vida, outros para a morte, infelizmente. E a Bíblia diz em João 10, que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Só que Jesus, ele disse que ele veio para que pudéssemos ter vida em abundância. Essa vida que Deus oferece não é essa vida aqui na terra, não. Porque essa vida aqui na terra é uma vida de destruição, de sofrimento, de decepções. Ele veio para que nos dá uma vida eterna, no porvir. Muitos vão se encontrarem vivos, porque vão permanecer, e outros vão estar no pó da terra, aguardando que quando Jesus voltar, é um assunto que nós vamos falar depois, Jesus vai ressuscitar essas pessoas. Então, que nós possamos estar do lado daqueles que vão herdar a vida eterna, que ele vai dizer, vinde, benditos do meu Pai, para o reino eterno, preparado desde a fundação do mundo. Lembra que eu já falei do texto? Estou falando rápido porque o assunto é grande, tem pessoas que eu não gosto de vídeos grandes, não assisto, é bom assistir. Se valer a pena para a sua salvação, para a sua edificação, assista, não importa se demora 1 hora, 2 horas, mas o que importa é que você está se alimentando o seu espírito, o seu lado espiritual. Não existe de que eu estou vagando, não, gente. Então, isso é um assunto profundo de que a Bíblia que vai lhe ensinar. Aqui eu estou passando um relâmpago, é rápido, mas eu quero deixar bem claro de que ao morrer você não leva nada. Então vamos ter mais tempo para alimentar o espírito, vamos ter mais tempo para estar mais com os nossos filhos, com os nossos esposos, com nossas esposas, com os nossos familiares. Vamos se reunir mais entre famílias, vamos nos confraternizar mais, vamos dizer mais eu te amo, vamos dizer mais parabéns, parabenizar as pessoas pelas coisas que fazem de bom, sabe? Saber reconhecer alguém que fez algo maravilhoso, que às vezes o orgulho não deixa. Mas, pessoa, tem gente que fica ali só no seu quadrado, não se envolve com ninguém, não ama ninguém, porque acha que o seu dinheiro é suficiente. Mas quando morre o dinheiro fica, quando morre os bens fica, quando morre o orgulho vai para o pó da terra. E aí, quem é que quer morar numa casa sem reboco? Ou só com reboco, sem uma cerâmica, sem móveis? Quando morremos, vamos para o mesmo estado, vamos para a mesma casa, compartilhar humildes com pessoas que se acham, sabe? O tal, vamos dizer, né? Então precisamos, sabe, meus queridos, se voltar mais para Deus. Precisamos entender que nós não somos nada, somos pó, pó. Esse fôlego que me faz respirar o oxigênio vai para Deus. E quando ele voltar sobre as nuvens do céu, ele vai me ressuscitar. Ele vai ressuscitar aqueles nossos queridos que se foram, que derramamos muita lágrima, sabe? E grande vai ser a alegria e grande ao mesmo tempo tristeza. Muitos vão serem reprovados, outros vão serem salvos. Eu e você queremos estar de que lado? Acredito que salvos, porque não queremos passar pelo fogo, vendo o nosso corpo todo consumido. Então, que todos possam aceitar a Cristo,
que todos possam, não precisa estar na igreja, sou evangélico, sou católico, para estudar a Bíblia, não. É dever de todo ser humano, porque fomos criados por Deus, porque a Bíblia tem maravilhas para nos ensinar. A Bíblia é a palavra de vida que abre os nossos olhos para que a gente reconheça quão pecador somos, para que a gente reconheça através dos mandamentos, que é o espelho, o quanto estamos pecando, o quanto estamos transgredindo, e transgredir a lei não é boa. Quantos transgredem a lei de trânsito, por exemplo, e morrem no volante, tem assim a vida eterna. Precisamos buscar a vida, que é Cristo Jesus. Ele diz que é a porta que conduz para a vida. E Satanás, no texto que eu falei, o Satanás vem para roubar, matar e destruir. Ele é comparado a um ladrão. Ele usurpou Deus. Ele quis estar no lugar de Deus. Ele rouba a cada dia as criaturas de Deus, que somos nós. Muitos têm desistido de servir a Deus e vão servir ao diabo. Precisamos, meus queridos, hoje. Hoje é o dia da decisão. Muitos dizem não. Cristo sempre fica para trás. Outras decisões eu vou fazer. Eu vou tomar essa decisão. Mas Deus, quando é de entrega de coração, é depois, é amanhã, não é hoje. Deus merece o hoje. Porque Ele deu Cristo Jesus como um plano de salvação. Se Deus não desse Cristo, era morte, morte, morte. Não teríamos a oportunidade de arrepender, e mesmo morrendo aqui, nesse corpo material, a gente não teríamos a oportunidade de ter a vida eterna. E hoje nós temos, por quê? Porque Deus deu Cristo, o único filho. Teria você coragem de dar seu único filho? Às vezes tem pais que têm 12, 15, 19, não sei quantos filhos, que eu acho tão linda, a família grande, e não tem coragem de dar um filho. Mas Deus, Ele deu Jesus. Por mim, por você, para que nós pudéssemos ter a oportunidade da vida eterna. Então, não jogue fora. Satanás pode até ganhar a minha e a sua vida, mas não vai ser por falta de esforços vindo lá do céu. Cristo, Jesus, Deus, o Espírito Santo, Ele luta todos os dias por nossa vida, mas vai depender de nossa decisão, vai depender de cada um de nós. Então, que Deus nos abençoe e que possamos refletir nessa mensagem neste dia. Deus abençoe. Até logo.